Começar a gravar nossa aula, né? Ô, Gravando. Sora, Oi. o meu computador estava em modo avião e daí eu caí, daí travou tudo. Uhum. Ah, mas tudo bem, a prof tá gravando a aula, né? Sempre tá gravando. Bianca, ela não veio porque ela tá mal, tá, prof? Oi? A Bianca não veio porque ela tá mal. Tá, ela falou isso pra mim no e-mail, depois eu falo com ela. O que você viu Bianca tem? Pessoal, então, apostila volume 3, tá? E agora a gente vai lembrar, então, quais são os tipos de conjunção, tá? Vamos olhar ali no quadrinho, página 26. Vamos olhar ali no quadrinho, né? Só pra gente relembrar. Eu sei que vocês sabem, volume 3. Eu sei que vocês sabem isso que a gente já estudou, mas é bom a gente relembrar antes de fazer os exercícios, tá? As conjunções, então, são palavras que ligam as frases, dando um sentido. E esse sentido vai de adversidade, de conclusão, de explicação ou de alternação, né? Vai dar aquela questão de alternativa, que é o ou, né? E ali a gente olha no quadrinho, tem a parte das conjunções, então a gente consegue ver quais são as palavras de cada uma, e tem um exemplo ali, né, que a gente leu na semana passada. Então, ali no número 4, né, tá falando só sobre as adversativas, que a gente tem, então, o mas, porém, entretanto, todavia e contudo, tá? O que vocês vão fazer ali no número 4? Vocês vão reescrever essas frases ali naquele espaço que tem a linha abaixo e vocês vão acrescentar uma conjunção adversativa, onde está aquela bolinha roxa, tá? Então, no lugar... Só repete a página, Sora, que eu tava pegando o livro. É na página 26, tá? Então, ali, vocês têm de A até a D e tem as frases. Então, na frase, né, onde tem aquela bolinha, vocês vão substituir por uma conjunção adversativa, tá bom? E aí vocês vão reescrever a frase, mas acrescentando, então, depois da vírgula, a conjunção. Façam aí, que daí a gente vai corrigir juntos, tá? Vocês olham ali na tabela logo abaixo, tá? Quais são as conjunções adversativas e vocês vejam qual fica melhor. Ô, prof, Oi. tu não... Na aula passada eu não me lembro, mas tu colocou alguma página de tema? Não dei tempo. Eu ia dar de tema isso que a gente tá fazendo hoje, tá? Mas como vocês tinham aquele texto, né? Daí ela não deu. Isso, né? Inclusive, né, tem gente que ainda não me entregou, não me enviou o texto, a produção textual, é até hoje, tá? Quem não lembra. De que, Sora? A produção textual. Mas eu vou enviar hoje à tarde. Enviado errado lá pela sexta, daí só hoje que eu escrevi. Eu vou entregar hoje. Tá? Já tá feito. Lembrando que quando passa da data, a gente aceita, mas ela não vai valer a mesma nota, tá? Então, O meu ainda tá valendo Ela vai nota inteira, né, Sora? Oi? O meu ainda tá valendo nota Sim. inteira, né? Até hoje, meia-noite, vocês encaminhando, tá valendo, né? Até às 11h59, tá valendo a nota inteira. Da produção textual. Ah, a produção O textual Nicolas, eu já enviei. acho que sim, Nicolas. Uma não vez eu lembro me dei agora. mal, porque Oi. era no positivo, né? Uma Peraí, atividade de pessoal. inglês, né? Ó, vamos erguer a mão, senão a prof não entende quem tá falando, tá? O Arthur perguntou alguma coisa. Sim, por que vai até as 11h59 se vai até a meia-noite? É que meia-noite daí já vai para o outro dia, digamos, né? Meio que virou o dia. Então é 11h59, porque da meia-noite já é o outro dia. Lia, fala. Uma vez, sabe, era uma atividade no positivo 1 de inglês, né? Só que a Sora, ela tinha liberado até
eu tenho 9, né? Daí eu fui me dar conta de fazer o trabalho muito tarde. Daí eu fiz, Sora. Eu enviei o trabalho à 00:02. Daí não vale. Sério? Ah, é sacanagem, né? Quando a gente encaminha alguma coisa no Positivo On, normalmente ele segue aquela data, né? Daí tem que, se o pessoal não encaminhou, tem que criar meio que uma nova data, um novo horário e tal, né? Mas como Ô, Sora, Oi. também pode acontecer de tu enviar no e-mail, só que a pessoa não receber. Isso é bem chato, que daí tu pensa, tá tudo tranquilo, já enviei. Aí passa uns dias e tu vê que não deu resposta, aí tu tem que enviar de novo. Isso aconteceu agora. Às vezes, a gente não tem o domínio total sobre as tecnologias, né? Então, já às vezes aconteceu um acontece. dia, Por Sora, de isso um que eu acho que trabalho, a Sora. WhatsApp melhor. Sora, já aconteceu um dia de um trabalho, Sora, de inglês, Sora. Eu fui fazer, só meu Positivo não tava entrando. Também é ruim. E era bem no dia do trabalho que eu fui fazer, daí não tava entrando, daí eu fui, daí... quando a gente Fazer deixa um pro negócio. último dia, né? Daí... Não, eu Mandando avisei a Positivo Sora e a On. Sora falou tudo bem, que era pra fazer, eu mando outro dia. Sim. Falando nisso, Sora, tu recebeu o meu negócio de produção textual, né? Recebi, Eu sempre dou um okzinho quando eu recebo. Deixa pro Eu último dia. enviei hoje da manhã. Sim, eu recebi. Ô, Sora, Oi. eu não entendi o que é essa produção textual do trânsito. É que assim, ó, a gente vem trabalhando, nós, né, nos 3 trimestres, a gente precisa produzir textos, né? Vocês têm que escrever. Então, normalmente a gente faz 2 produções textuais por trimestre, que são 2 trabalhos, e o tema desse trimestre a gente estava estudando sobre o trânsito, né? A gente está estudando bastante, lembra que a gente discutiu bastante sobre o trânsito e tal, por isso que esse foi a temática, né, o assunto da produção textual de vocês. É que não tem outra coisa pra escrever sobre trânsito, Sora. Ô, Sora, na real... Muita coisa pra escrever sobre trânsito. Oi? Fala, Arthur. Tem muita coisa pra escrever sobre trânsito. Sora, eu fui lá e criei uma história. É que assim, né, vocês têm que saber, vocês têm que começar desde agora a saber escrever sobre qualquer assunto, né? Vocês têm que estar preparados Você recebeu? sobre qualquer assunto. Eu acho que eu recebi, Nicolas, eu não lembro, tá? Mas qualquer coisa eu vou conferir no e-mail. E se eu não recebi, eu te mando um e-mail falando sobre, tá? Mas eu acho que eu recebi. Tá? No final, a gente deu sempre umas coisas nada a ver. Pessoal, vamos corrigir então o número 4? Vamos. Sim. Então ali era para então a gente reescrever a frase, né? E trocar a bolinha roxa por uma conjunção adversativa. Então vamos para a letra A. Quem gostaria de ler? Eu. Lê para nós então. O Victor e o Nicolas. E a Camila depois. Fala, Victor. O homem pegou o microfone, mas ficou calado. Isso aí. Camila. Eu dei valor. Pode repetir para nós, Camila? A, B, Sora. A. Eu fiz igual o Com umas. Matheus. Umas? Tá. Sim. Tá bom. O Nicolas queria falar para nós também a resposta dele. Nicolas. Da C? Não, a gente ainda tá corrigindo a, tá? O homem pegou o microfone, mas ficou calado. Isso, né? Então, o mas é a conjunção que melhor se encaixa aqui, tá bom? Na letra B. Fui bem no trabalho. Quem gostaria de ler? Lucas, lê para nós. Fui bem no trabalho, contudo, você foi mal. Isso, né? Então, ali também tá dando essa ideia de adversidade, né? Fui bem no trabalho, contudo, você foi mal. Letra C. Ana era atleta. Quem gostaria de ler? Eu sou. Tá. Porém, não. Ana era atleta, porém não era nadadora. Isso. Também dá para colocar o entretanto, tá? Eu botei porém,
O entretanto pode se colocar também, ficaria bem ali, né? Todas essas conjunções que estão ali no quadrinho, né? Elas cabem bem aqui, porque são todas conjunções de diversidade. Mas a gente tem que, às vezes, ver qual que fica melhor, tá? Letra D. Quem gostaria de ler? Eu, senhora. Pode ler, Victor. Minha irmã estava cansada, mas queria brincar. Isso. Também dá para usar o porém, né? Quem falou eu? Tá, pode ser também, né? Aqui qualquer uma que a gente conseguir colocar não vai ter errado, né? Só tem que ver qual que fica melhor. Mas pode ser sim, tá? Entendido, então, pessoal, essa parte das conjunções adversativas, né? A gente está falando uma ideia e a conjunção adversativa, ela vem ali para dar o sentido meio que contrário àquela ideia inicial, né? Então, agora vamos virar a página. Vamos lá para a página 27. Oi. Eu tenho uma dúvida. As conjunções, tipo, para botar na frase, ela tem que combinar com a frase, né? A gente, primeira coisa, né, tem que cuidar do que se trata. Nós vamos ter um exercício ali que é bem sobre essa pergunta aí, Arthur. A gente tem que ver primeiro qual é o sentido da frase. Aí, quando a gente vê se é uma frase que é de adição, se é diversidade, a gente tem que ler ela para entender o contexto. E aí a gente vai selecionar qual conjunção a gente vai colocar. E dentro de um grupo de conjunção, que nem a diversativa ali, tem várias palavras. E aí a gente vai ter que ver qual delas que fica melhor, né? Então, é bem complexo escrever uma frase, né? A gente pensa assim, português é fácil porque é o que a gente fala, né? Mas quando a gente vê a fundo, né? Ela é até complexa, digamos assim, porque a gente tem que ver toda a estrutura dela e ver qual a palavra que vai ficar melhor ali. Sora, é para fazer 5 agora? Isso, as 5 e as 6, tá? Vocês podem ir fazendo. Ali nas 5 vocês vão, então, sublinhar qual é a conjunção de cada frase, da A até a G, e vocês vão escrever na linha de baixo qual é o tipo de conjunção, se ela é de adição, se ela é de oposição, se ela é de alternância, né? Alternância é quando tem aquele ou. Explicação, quando está explicando a ideia da frase inicial, ou se é de conclusão, tá? Então, vocês vão sublinhar quais são as conjunções e falar do que elas são. E não vai ser tipo uma para cada frase, tá? Vai repetir também algumas. E ali no número... Vai ser só... Oi? Oi. Não vai ser só uma conjunção para cada frase? Isso, vai ser uma só que vai repetir, tipo, na letra A é tal, e a frase da outra letra também vai ser aquela mesma ideia, tá? Mas é uma conjunção por frase, tá? E ali no número 6, vocês vão ligar, então, digamos assim, né? Vocês vão classificar as frases. Então, ali a A é adversativa, a B é aditiva, a C é alternativa, a D é explicativa e a E é conclusiva. Vocês vão ler as frases, a conjunção já está destacada ali em negrito, e vocês vão colocar, então, dentro dos quadradinhos ali, de acordo com a ordem, né? Daí vocês vão colocar as letras. E depois a gente vai fazer a 28? Isso. Ok. Mas podem fazer primeiro essa página aqui, tá? Que daí depois, primeiro a gente corrige essa, depois vai para outra. Então, tu tá com o teu material aí? É para fazer, vocês não estão prestando atenção. É a página 5 e 6, a questão. Oi. Na B eu não achei nada, Sora. Na letra B da 5? É. Será que não tem nada? Olha bem, lê ela bem. Ó, tem duas ideias ali na letra B, tá? É a primeira e depois tem a outra. Tem uma palavrinha que tá ligando as duas ideias, né? É essa palavrinha aí, essa letra. Bruno, tu tá conseguindo acompanhar? Liga o teu áudio, o teu microfone ali para falar comigo. Prof. Oi.
É que o livro 3, né, como a gente eu faço aula, também às vezes lá na minha avó, eu deixei daqui e eu tô prestando atenção na aula, porque tá gravando. Daí tu pode me mandar essa aula, daí eu posso... Tu tá com o livro errado, então, isso? Com a apostila errada? É, o 2. O 2 só porque eu usei pra outra aula. Tá bom. Mas toda vez que você ir na casa de alguém, tá? Leva sempre o 3. O 2 a gente não usa mais, tá? Então, eu levei só... É quem tava usando em matemática, Sora. Ah, tá. Sora, pelo que eu entendi, ela levou o 3. Sora, pelo que eu entendi, ela levou o 3 pra casa da avó dela, só que ela não trouxe o outro. Tá, mas não faz mal, tá, Bruna? Daí você pode fazer durante a semana. Oi? Ali na 6 é que tem, tipo, ali uma palavra escrito por isso. E, tipo, não tem ali no quadrinho. Deixa eu ver onde tá. Também. É porque, pois... Isso, ela é... Eu vou dar a resposta, tá? Ela é um meio que uma conclusão daquilo, tá? Da ideia. Por isso, um porquê disso, tá? Tá concluindo. Já volto. Vou desligar minha loja, tá tendo interferência. Sora, alguém tava falando, mas tava bem baixo o áudio. Tava bem baixinho, né? Mas eu ouvi. Se alguém tiver dificuldade em alguma questão ali, pode perguntar, tá bom? Não fica com dúvida. Igual a gente vai corrigir junto. Nossa, que página que eu tô perdida? Página 27 agora. Alguém terminou? Acho eu. Terminou, Matheus? Tá. Alguém mais terminou? Eu também. Eu. Eu também, Sora. Eu também, pronto. Tá bom. Sora, eu sou quase. Eu, Sora. Vamos esperar só mais um pouquinho, daí a gente vai corrigir, tá? Terminei, Sora. Show. Esperar só um pouquinho, daí a gente já vai corrigir junto, tá? Voltei, Sora. Tá bom. A gente já vai corrigir as questões ali da página 27. Falta mais 3 para eu terminar, Sora. Tá. 8, Sora. Oi? Eu não entendi a 8. A 8 da outra página? Sim, Tá. é 28. Tá bom, eu vou explicar para ti então, já que tu já tá aí. E quem quiser também ir fazendo, então, ali a próxima página, tá? Ali na 8, pessoal, é aquilo que eu falei que o Arthur estava com dúvida, né? Qual forma usar, qual conjunção, como descobrir qual conjunção usar. Ali na 8 diz o seguinte, ó. Identifique a relação entre as frases. Em seguida, una-as utilizando a conjunção adequada. O que é esse identifique a relação entre as frases, né? Olha ali, a gente tem em cada uma, né? Tem duas frases, porque a gente tem um ponto e daí inicia uma outra frase na mesma linha.
Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão identificar do que são essas frases. Olha só, por exemplo, são vários os obstáculos. Ponto. Não desistirei da corrida, né? Que ideia que essas duas frases estão dando? Será que uma está concluindo com a ideia da primeira? Será que a primeira está divergindo da ideia da segunda? E aí vocês vão dizer se elas são de oposição, se elas estão trazendo uma relação de conclusão, se elas estão dando uma questão de alternativa, né? Por exemplo, ó, a C, ia de bicicleta, ia a pé. O que essas duas frases estão trazendo para nós? De alternativa, né? Porque ia de bicicleta e ia a pé. Então, como que vai ficar isso, né? Vocês vão dizer, é uma relação de alternativa. E como que vocês vão, então, identificar? Ou ia de bicicleta ou ia a pé. Por isso que ela é uma ideia de alternativa, tá? E assim vocês vão fazendo as demais. Ô, Sora, dá para repetir ou não? Dá para repetir ou não? Sim, vai repetir. É que Sora, já pode corrigir, Sora. Quase todas vão repetir a mesma coisa. Tá, peraí. Vamos voltar lá para 27 primeiro, daí a gente corrige essas ali, daí a gente vai falar melhor sobre essa página. Tá. Ali, pessoal, na 5, então. Que era para sublinhar a conjunção da frase e dizer do que era, né? A letra A, o que vocês colocaram? Qual vocês sublinharam? O mas, né? Isso aí. Essa é a conjunção. E do que é essa conjunção? Adversativa. De oposição, né? De adversidade, né? Isso aí. Acertei. Letra B. Eu estudava e pensava das minhas notas. O que vocês sublinharam? Aditiva. A E, né? O E. E o que ela é? Aditiva. Aditiva. Muito bem. Alguém tá com um telefone e com um notebook, eu acho, né? É alguém que tá de bugado, senhor. É algum outro computador. Tá com a TV ligada atrás. Sei lá, mas tá meio ruim. Parece que fica repetindo, né? Tá, letra C. Ou você brinca ou estuda. Quais são, então, ali? E é os dois, vocês né? estão? Imagina vocês estão. Alternativa. É alternativa, né? De alternativa. Ah, tá. Senhor, eu pensava que vocês já estão corrigindo a C. Isso, é letra C da 5, né? E é para sublinhar os dois ou, né? Tem dois. Então, você sublinha os dois. Nossa, tá muito ruim esse áudio. Eu acho que alguém tá falando. Meu Deus, pessoal, vamos voltar. Todo mundo desliga o seu áudio, por gentileza. Parece um robô com AIDS. Ainda continua. Continua, né? Que estranho. Parece que tá. Ô, Sora, eu acho que a internet de alguém tá travado, Sora. Mano, tá parecendo um robô com... Pedro e Leon, desligam o áudio de vocês que eu não consegui. Isso. Beleza. Tá. Bom, vamos tentar ignorar isso, então, e vamos continuar com a aula. Tá na imagem. É que eu tô no celular. Daí parece que a Camila tá... É verdade, Sora, pra mim. Pois é, Sora, pra mim parece que a Camila tá com áudio. Pra mim também aparece. Tava aparecendo em amarelo quando todo mundo ficou quieto. Não desligando o áudio. Quando todo mundo ficou quieto, tava aparecendo amarelo na Camila, de quem tá falando. Amarelo. Tá pelo computador, Camila? Só pelo computador? Sim. Sim? Que estranho, né? Não sei do que é isso. Mas enfim. Eu sair da aula e entrar de novo. Quando eu saio, eu sempre sempre eu dou uma arrumada. Ou tentar reiniciar o computador depois da aula.
Tá, agora mas às vezes é o próprio áudio. Vamos voltar, então vocês podem ligar o áudio de vocês agora, tá? E a gente vai seguir a correção, então, tá? E vocês podem contribuir. Tipo, eu tinha um microfone que eu falava e dava eco das coisas, tudo que eu falava. Pois é, daí é ruim, né? Pode estar alguém aqui também. Pode ser. Vamos lá pra D, então. Não compareceu à reunião, nem viajou. Nem, né? Cuidam o nem. O que é o nem? Adição, né? Porque ele tá dando duas ideias. Ele não apareceu na reunião e também não viajou, né? Então, é adição. Aditiva. Não se apresse, pois temos muito tempo. Qual é a nossa conjunção? Pois. O pois. E o que é? Explicativa. Explicativa, muito bem, né? O pois poderia ser o porquê, né? Também entraria ali. Letra F. Falou bonito. Todavia, né? Não me convenceu. O todavia. Adversativa. Isso, né? Ele vai dar essa ideia de oposição. Letra G. Você assistiu a peça, portanto, pode me contar tudo. Portanto, e a adversativa. Conclusiva, né? Isso, conclusiva, né? Porque ele está explicando. Você assistiu a peça, portanto, você pode me contar tudo, porque você assistiu, né? Então você sabe. É o de conclusão dessa ideia aí. Muito bem. E na 6, então, era pra gente classificar de acordo com a frase, né? Com a conjunção que está destacada. Na primeira, ele saiu cedo, mas ainda não voltou. O que vocês colocaram? Isso, né? De adversativa. A próxima. É melhor reagir ou será dominado pela doença. O que é? C, né? Quando tem o ou, vocês podem colocar sempre alternativa, tá? Porque essa é mais fácil de identificar. É sempre o ou. A próxima. É só a palavra ou na frase. Isso. Só isso. Não compareceu à reunião, nem justificou a falta. O que vocês colocaram? B, né? Isso, de B, né? Porque ela tá dando duas, adicionou ali que não foi a reunião e também não justificou a falta. Na outra. Oi. Eu entrei agora porque no computador, eu tentei entrar até agora pelo computador, não foi. Meu irmão acabou a aula dele agora, daí agora eu posso usar o telefone. Por que eu perdi durante uma meia hora? Meu Deus. Não se preocupa, só pra te André. deixar melhor, 40 minutos, tá? Não se preocupa, tá, André? A gente tá corrigindo aqui. A aula tá sendo gravada, eu vou colocá-la no YouTube, daí tu pode assistir, tá bom? Tu vai poder voltar. Mas a gente corrigiu as páginas 26, 27 e agora a gente vai fazer em seguida a 28, tá bom? Mas tu pode assistir ela. Opção alistado, porque esses dias eu estava procurando uma aula e estava na opção não listado. Eu vou cuidar daí aí, não então. achei. Tá bom. Vamos à próxima, então. Não se preocupe, pois temos bastante tempo. O que é o pois? Explicativa, né? Letra D, de explicação. O pois está com a ideia de explicação. Falou bonito, todavia não me convenceu. Né? A diversidade, né? O todavia está aí trazendo uma ideia de oposição. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. Portanto, letra E, né? De conclusão, né? Muito bem. As plantações estavam bonitas, mas o temporal destruiu tudo. O que é o mas? Isso, né? Adversativa, porque as plantações estavam bonitas, mas tudo foi destruído pelo temporal. A próxima. Nossas leis não são justas, por isso precisamos de uma assembleia para modificá-las. Eu não sabia, Sora. Tá. Ela vai ficar com uma ideia de conclusiva, tá? O por isso, né? E a ideia de conclusão. Ela errou, mas não quer reconhecer o erro. O mas. Né? Muito bem. E a última, ele falava e eu só ficava ouvindo. O que é? B. Peraí, Sora, qual é a terceira última? Qual é a terceira de trás pra frente? Nossas leis não são justas. Essa?
Sim, qual letra é? Letra E. E? Isso, E. Ficou ideia de conclusão. Ela também aqui fica um pouco duvidoso, porque poderia ser explicativa, né? Mas, seguindo o gabarito correto, seria de conclusiva. Mas, na minha opinião, ela poderia ser também explicativa, tá? Senhora, eu coloquei explicativa. Pois é. Então, eu, na minha opinião, poderia ser explicativa, tá? Mas o gabarito positivo trouxe como conclusivo. Então, e aí a última, então, o E, ele traz a ideia de adversidade, que ele vai trazer... não, desculpa, de adição, que ele vai trazer a letra B, então, que está somando, né, as ideias. E ali na página 28, então, pessoal, a 7 e a 8. Então, ali na 7, a gente vai ter um quadro com várias conjunções, né? E aí a gente tem as frases. O que vocês vão fazer? Vocês vão completar essas frases usando essas conjunções. E aqui ele não vai repetir, tá? Oi? Mas, tipo, tem que ser, tipo, em ordem, né? Tipo, pode ser colocar qualquer coisa. Não como qualquer assim? coisa, mas, tipo... ele tem uma coisa certa, assim, que não... Tipo, não dá pra colocar em qualquer lugar, assim. Tá, entendi. Assim, ó, vai tentando ler a frase e vai colocando o que tu acha. Daí a gente vai corrigindo, tá? Não se preocupa, assim, tendo uma ordem ou qual é a correta. Olha primeiro, identifica o que é a ideia da frase, tá? Lembram isso. Primeiro leiam a frase e aí vocês vejam o que entraria melhor. Mas tentam lembrar, tentam ver se isso é adição, é de conclusão. Oi. Fala, Pedro. Eu só disse ok, Sora. Oi? Eu só disse ok, Sora. Eu só disse ok de entendi. Tá. Sora, já fez a 29 ou deixa para outro dia? Não, a 29 não. Só a página 28, tá? É a 7 e a número 8 da página 28, tá? E ali na 8, então, como eu expliquei antes, né? Vocês vão ler a frase inteirinha, e aí vocês vão ver, né? Que ela é uma frase, são frases separadas, né? A gente tem uma frase, daí vem um ponto. Aí começa uma outra frase. O que vocês vão fazer? Vocês vão identificar do que é essa frase. Se ela é de diversidade, se ela é de conclusão, se ela é de alternativa, né? E aí vocês vão juntar, então, essas duas frases utilizando uma conjunção. A conjunção correta, tá? Então, por isso, primeiro vocês vão ter que identificar do que é essas frases. Se a frase número 1, ela concorda com a segunda, se ela dá ideia de explicação. E depois vocês vão juntar. Tu aceitou o Lucas na aula, já que ele mandou no grupo da turma. Que eu só vi agora. O Lucas? O Lucas tá aqui. Já tá na aula. Eu só vi agora a mensagem. Ele tá aqui. Tá mexendo no celular na aula. Que feio, né? Alguém não entendeu, pessoal? Essa número 8? Se alguém não entendeu, eu errei todas da 8. Sora, eu ainda tô na 7. Tá, não tem Eu problema. tinha caído. Não tem problema, Rafael, pra ficar gravando a aula, tá? Logo eu vou colocar no YouTube. Oi. A gente vai fazer um anúncio de campanha na 29? Eu não sei ainda, vou ver a ordem dos conteúdos, tá? Porque vocês também vão ter que estudar pelo volume 4, né? Que é aquele livro digital. E aí eu vou ter que fazer Eu ainda não terminei de separar quais os conteúdos que a gente vai até o final do ano, tá? Então eu não sei se a gente vai seguir essa ordem. Pessoal, só agora que eu vi que beleza, não tem nenhuma mensagem no chat. Viu? Assim que é bom, né? Que beleza. Sora, ontem só teve... não era ontem, acho que era sexta. Eu só tinha 3 mensagens no chat. Viu? A gente tá evoluindo nisso, né? Sora, mas na outra terça, na terça passada, tinha 53 mensagens. Daí não é muito legal, né? É muito interessante a gente participar da aula e não fazer outra coisa. Algumas mensagens do chat. Algumas são mais de 30. Eu falando oi, Sora. Uhum. Esqueci de mutar.
Camila, liga o teu áudio, vamos ver se vai dar alguma interferência. Deixa ele ligado, tá? Identifique a relação entre as frases. Eu tô no meu então. É mesmo? Ô, senhor, agora parece que o Nicolas tá falando. Ele tá lendo em voz alta. Sora, eu esqueci de se mutar. Não faz mal, Nicolas, não faz mal. Sora. João, tá aí? Eu tô. Sim? Tá conseguindo acompanhar? Tô, só que eu tô em Novo Hamburgo, então eu não tenho na apostila. Tá, tudo bem, mas depois... Eu assisti de novo quando chegar em casa. Tá bom, mas a prof tá gravando a aula, depois tu assiste ela e faz daí, tá? Não deixa de fazer. Uhum. André, tá conseguindo acompanhar? Você que chegou depois? Sim, Sora. Sim? Tô conseguindo. Então, ótimo, então tá bom. Olha, eu ainda tenho trabalho atrasado do segundo trimestre. Eu vou olhar ali depois. Tem gente que tá me devendo ainda, mas logo em seguida vai ser entregue os boletins, né? Então quem tá com alguma coisa devendo, não, de repente não vai ficar sem nota daí, tá? Mas eu não Quem lembro vai agora. ficar sem nota, Sora? Não sei, tem que ver quem não entregou coisa ainda, né? Sora, o meu texto eu vou entregar hoje, tá? Vou mandar hoje. Sim, o do terceiro trimestre, né? Que é o texto é... Deixa eu ver aqui. Oi. O meu texto eu vou entregar hoje, tá? Lia, tu tá ouvindo a prof? Oi. Sim? Isso. Oi. Fala, Joaquim. Na 7 repete alguma coisa? Na letra 7. Na letra 7 não vai repetir, tá? Vai ir bem certinho, uma em cada. Lia, a prof estava falando contigo. É para fazer o número 8, Sora? Sim, a 7 é 8. Letra 8 dá pra repetir as mesmas palavras? O tipo de conjunção, tu disse? É que assim, ó, tem que ver do que é a ideia de cada frase, né? Se eu não me engano, não vai repetir. Cada frase vai ser de um tipo, tá? Tipo, não tem como repetir a mesma palavra na 7? Não na 7. Na 7 também não vai repetir. É para ir bem certinho, uma em cada frase, tá? Leon, a prof tava falando contigo, tá? Tá ouvindo a prof? Agora melhor, antes tava travando um pouco. Tá. Leon, tu tem uma atividade em atraso com a prof, tá? Só pra te avisar, pra te tentar se mexer, tá bom? Se tu conseguir, tá? Pessoal, eu já volto, tá? Esperem só um pouquinho, vão fazendo aí que tem alguém batendo na minha porta, eu já volto. Só um momento, tá? Já volto. Agora é melhor. Eu consegui, tá? Pessoal, eu já volto. Só repete a página, por favor. Ô, Pedro, é a página 28. Pedro, tu tava até agora sem fazer nada. Não, eu tô fazendo sim.
Pedro é um impostor. O que tá fazendo? Luciano, né? Eu fui jogar um Pedro é impostor com o hack. O Pedro é impostor, eu vi ele saindo da gravação. Pessoal, a gente pode corrigir? Podemos corrigir? Porque a nossa aula tá quase acabando, tá? Então tá, vamos para 7. Dormiu demais. O que vocês colocaram? Por isso? Por isso. Por isso se atrasou. Muito bem. Por isso se atrasou. O ônibus andava devagar. Porém. Mas. Eu coloquei como mas. Eu botei mais. Eu também. Mas chegou no horário. Só eu coloquei porém. Tá. Mas apaguem e coloquem um mais, tá? Mas porque ele fica com uma adequação melhor ali, tá bom? Mas chegou no horário. Porém, efetiva, né? Dei a resposta ali, eu li para vocês. Todo mundo... Eu botei porém, Sora. Isso. Leia o manual. Sora? Pois as regras são importantes, né? Sora? Oi. Tô ouvindo. Quem tá falando comigo? Ninguém? Acho que era o Nicolas. Acho que era o Nicolas. Só que Nicolas. Travou? Tá. Guarde seus pertences. Logo. Porque você pegará o ônibus, né? Por que você pegará o ônibus? Eu tô assustado comigo mesmo porque eu acertei todos até agora. Vocês lembram o uso dos porquês? Vocês lembram os usos do porquê? Quando tem o porquê separado, o porquê junto, né? E aqui ele tá dando uma ideia de explicação, né? O porquê junto, ele dá sempre ideia de explicação. Oi? Não, nada. Nada? Tá. Esqueceu a carteira. Eu travei e caí da aula. Ah, tá. Esqueceu a carteira, portanto... Logo, não tinha dinheiro para o táxi. Né? Tá dando ali uma ideia de explicação, né? Porque ele esqueceu a carteira. Oi? Eu acertei eu acertei todas, menos essa logo, porque é para baixo. Que bom. Atravessou o sinal vermelho. Portanto, cometeu uma infração. Chegou atrasado. Porém. Todavia, o professor foi compreensivo. Não dirige. O que significa a palavra todavia, Sora? Eu não entendi o que significa. Porque tu tem todavia pra ti, entendeu? O todavia, ele vem com uma ideia tipo de entretanto, contudo. É meio que a mesma ideia, assim, de adversidade, tá? E a outra, não dirija. Entretanto, tinha um automóvel. Eu só sabia de caso que era a única que não estava ali. Que bom, fico feliz que vocês estão entendendo esse conteúdo, né? E ele é bem importante na língua portuguesa, né? Porque é a partir dele que a gente escreve frases corretas, né? Em textos e tudo mais. E ali na 8, né? Então, que ela parecia ser difícil porque esse enunciado, né? Identifique a relação entre as frases. Isso aí é meio confuso. Mas o que era pra gente identificar, né? Porque são duas frases separadas e a gente tinha que tornar elas uma só, usando a conjunção correta, que iria unir essas duas frases, né? Então, ali na letra A, são vários os obstáculos. Ponto. Não desistirei da corrida. Do que é essa ideia? O que vocês colocaram? Mas. Tá, mas o que era a ideia? Oposição? Oposição. Ela é de oposição, né? Ela dá aquela ideia de adversidade, né? São vários os obstáculos, mas eu não vou desistir da corrida, né? Então, ele está dizendo que é muito difícil, mas que ele não vai desistir. Então, ela está dando ideia de oposição. E eu tenho aqui como um gabarito correto
São vários os obstáculos, contudo, não desistirei da corrida, né? Mas poderia também colocar todavia, né? Também não seria... Porém, senhora. Sim, pode ser o porém também, tá? A hora do recreio ainda não chegou. Ponto. Faça os exercícios. Portanto, senhora, portanto. Isso. E do que é essa ideia aí das frases? Conclusão. Conclusão, né? E a melhor forma de usar a conjunção seria o portanto, né? A hora do recreio ainda não chegou. Portanto, faça os exercícios. Qual que é a resposta da letra A mesmo? Ela é de oposição, né? De diversidade, né? E você pode botar o contudo ou o porém, que não vai ser. Tá? Letra C. Ia de bicicleta, ia a pé. Do que é essa frase aí que eu dei antes a resposta? Ela é o quê? Alternativa, né? E a gente coloca o ou. E aqui a gente coloca o ou no início da frase e também, né, no meio ali para unir a outra. Ou ia de bicicleta ou ia a pé. Então a ideia dessa frase é de alternativa, tá? Tipo, sempre quando tem alternativa e bota o ou, sempre tem uma no meio da frase e uma no início. Isso, né? Ele vai te dar ou alguma coisa ou outra, né? Ele pode ter uma só, mas normalmente vai ser os dois, tá? Os dois ou. Ele tem duas alternativas para... Isso, né? E de bicicleta ou ir a pé. Então, é alternativa. Não fizemos a prova. Ficamos sem nota. Portanto, senhora. Isso. Ou o logo, né? A gente também pode colocar o logo. Portanto, ou o logo. E ela é do quê? É uma frase conclusiva, né? Não fizemos a prova, logo a gente ficou sem nota, né? Tá dando, então, uma conclusão para aquilo. E conserte isso. Peça desculpas. Do que vocês colocaram? Isso, né? E ela é a ideia de adição. Conserte isso e peça desculpas, né? Então, é a ideia de adição. Era só isso, senhora? Isso aí. Nossa aula tá acabando, quase 2h30. No relógio é 2h30. Letra D? São 2h30. A aula terminava às 13h30. Logo. Nossa, tá? Nada. Nossa, se terminasse... Imagina se a aula fosse 5 horas. Pelo amor de Deus. Pessoal, então... Só que daí é até a hora do recreio, né? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana sobre o trabalho de ciências, podem perguntar, mandar e-mail para mim, tá? E quem encaminhou a produção textual, encaminhar até hoje, tá bom? Para conseguir a nota total. Certo? Mas ia até a hora do recreio, mas aqui a gente tem a hora do jogo, né? Hora de jogar. Física, né? Oi. Então tá, pessoal. Beijo pra vocês, boa semana, até sexta-feira. Boa semana, boa tarde. Boa noite também. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa semana. Boa semana.